Então, nesse momento, você já deve estar ciente, infelizmente, lamentavelmente, desgraçadamente, a informação que me chegou é que a menina de 10 anos, a criança de 10 anos, que desde os 6 era brutalmente violentada, ela então passou sim pelo aborto. Foi realizado o aborto agora à noite, infelizmente. Mas é preciso que eu fale algumas coisas para vocês. O estupro, ele é sempre injusto, o estupro é sempre covarde, o estupro é sempre abominável, a violência sexual, ela é sempre hedionda. Primeiro ponto é este. O estupro é um crime cruel, hediondo, covarde, ignominioso, enfim, repugnante, que causa traumas nas mulheres que passam por este tipo de violência, por este tipo de covardia. Mas o que alguns não sabem, e eu preciso deixar claro, porque eu vi alguns comentários perguntando o que eu faria nesta situação. Eu sou pai, nós temos 4 meninas e um menino. 4 meninas e um menino. Eu sou inspetor da Polícia Civil há 17 anos. Durante um bom tempo da minha vida, eu prendi diversos estupradores e pedófilos. Diversos. É um crime brutal. Tanto o estupro quanto a pedofilia. São 2 crimes brutais que merecem uma punição exemplar. Imagina o sofrimento desta criança de 10 anos durante 4 longos anos sendo violentada por um adulto, por um ser repugnante. Eu imagino a dor desta criança. Eu me uno à indignação neste momento de todos os brasileiros que estão indignados com esta violência brutal sofrida por esta criança de 10 anos. É uma violência brutal. É uma violência que nos tira do sério. Mas eu preciso dizer também que o aborto não é o melhor caminho. Não era, porque já foi realizado. Nós não podemos querer corrigir um erro com outro erro. O aborto definitivamente não é uma solução, porque é um assassinato. Quem estuda um pouquinho sobre isso e não fica dando uma de palpiteiro, não fica trabalhando na base do achismo, sabe, dentre outras coisas, que a medicina neonatal teve um grande progresso. Graças a Deus. Que hoje os médicos são capazes de fazer partos que há 4, 5 anos, 10 anos atrás, era inimaginável ocorrer. Os médicos hoje são capazes, em situações complexas, em gestações dificílimas, salvar ambas as vidas, tanto da criança quanto de sua mãe. Essa criança de 10 anos, que ao que tudo indica passou por uma nova violência chamada aborto, ela deveria ter sido muito amada, respeitada, tratada com a máxima dignidade, acompanhada de perto por médicos, psicólogos acostumados a lidar com isso. Esses deveriam ter sido todos os cuidados tomados a partir da violência brutal que ela sofreu. E aí, um rapaz me pergunta:
E se fosse sua filha? Se fosse minha filha, eu iria sentir muito. E iria pedir a Deus forças para prender o estuprador e dar toda a assistência que minha filha necessitaria. Assistência médica, assistência religiosa, né? Assistência psicológica, tanto para ela quanto para o bebê. E o bebê seria muito amado, porque ele não teve nada a ver com o estupro. Mas em outra postagem, uma senhora me disse: para você é muito fácil, você não tem útero, você não é mulher, você não deveria estar comentando sobre isso. E eu respondi para ela: se nós formos seguir a sua linha de raciocínio, a senhora também, sendo mulher, não poderá se manifestar, porque a senhora não é a criança que vai ser abortada. Eu estou cansado de falácias. Que Deus me dê paciência para continuar mantendo a sanidade. Infelizmente, algumas gerações foram todas elas formadas. Infelizmente, algumas gerações foram todas elas formadas numa mentalidade revolucionária, numa mentalidade materialista, numa mentalidade que só funciona dentro de uma cultura da morte. Infelizmente. Eu também fui formado assim. Mas bendigo e agradeço a Deus, porque Ele entrou na minha vida, Ele me resgatou, Ele me fez enxergar a luz, Ele me fez enxergar a verdade. Ele me retirou do relativismo religioso, do relativismo moral, de uma desonestidade intelectual. Graças a Deus. Graças a Deus, Ele operou esse milagre da conversão na minha vida. Ainda tenho muitos erros, veja, eu estou falando que Ele me retirou, mas não estou falando que eu deixei de pecar, não estou falando que eu deixei de errar, nada disso. Mas hoje eu tenho plena capacidade de enxergar os meus erros, de enxergar os meus pecados e de tentar melhorar a cada dia. O que me dá medo é viver na ignorância, é viver de achismo, é viver como um palpiteiro que não estuda, que não lê, que não busca formação. E por isso fica defendendo pautas ridículas. Então vou falar mais uma vez. O estupro é um crime brutal, lamentável, hediondo, cruel, injusto, covarde. O estupro é isso. A violência sexual é tudo isso que eu acabei de falar. O estuprador merece uma punição exemplar. Mas ainda que surja uma gravidez de um estupro, a mulher que passou por tal brutalidade, ela precisa ser muito amada, muito amparada, muito respeitada, muito acolhida. Ela e o bebê no seu ventre. Porque depois de todo esse amparo, depois de todo esse cuidado, se ela não quiser ficar com a criança, ela tem a possibilidade de doá-la, de doar essa criança. Mas a experiência de muitas pessoas que lidam com a causa provida, que acompanham de perto, tem demonstrado que quando essas mulheres que passam por essa brutal violência recebem todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse amparo, todo esse respeito, elas conseguem lidar, vencer o trauma causado
e conseguem cuidar dessa criança e separar as coisas. No Brasil, não deveria, mas nós temos pena de morte. Nós temos pena de morte. O aborto é isso. É uma pena de morte. Não temos pena de morte para estupradores, não temos pena de morte para homicidas, não temos pena de morte para pedófilos, mas temos pena de morte para bebês indefesos no ventre materno. E outros me dizem, mas Márcio, se você continuar defendendo isso, como um jovenzinho me disse, que eu sou político de um mandato só por defender isso, mas que eu seja político de um mandato só, mas eu vou continuar defendendo a vida em todas as circunstâncias. Eu não tenho medo de deixar de ser deputado, eu tenho medo de ir para o inferno. Arranquem este mandato, mas o que vocês não podem me arrancar é minha dignidade, é minha liberdade de consciência, é o meu caráter, é a minha fé, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu acredito. E outra coisa, eu não preciso citar a Bíblia e o catecismo para defender uma criança no ventre. Eu não preciso citar a Bíblia e o catecismo para ser contra o aborto. Eu não preciso. Aliás, nas respostas que dei nos comentários, em nenhum momento eu citei a Bíblia ou o catecismo. E quando fiz algo próximo disso, foi porque alguém questionou se a igreja era contra isso, se a igreja era contra aquilo. Senhores, repito, eu não vou deixar de fazer o que eu acho correto por causa de votos. Quem votou em mim já sabia as pautas que eu defendia. Quem votou em mim já sabia que eu era católico e conservador. E isso não irá mudar, porque o meu objetivo é para o céu e ser instrumento de Deus para que outros também vão. Dentro das minhas imperfeições, repito, dentro das minhas fraquezas, tenho consciência delas, mas me esforço, mas luto para ser um homem melhor a cada dia, para levar Deus a sério a cada dia, para levar a doutrina da igreja a cada dia. Quem ama, corrige. Graças a Deus eu tenho amigos no gabinete, eu tenho amigos dentro de casa, minha família, eles me corrigem constantemente. Me corrigem constantemente. Tudo isso para que eu seja santo em todo o meu proceder. Um rapaz colocou também: quem é esse deputado para ficar fazendo essas defesas? Ele é cheio de pecado. Quem não conhece que o compra. Meu filho, se eu confesso, se eu busco a confissão com frequência, eu já estou tornando público que sou pecador e que necessito da misericórdia e da graça divina. Você não está falando nenhuma novidade. Na missa, publicamente, eu confesso todo domingo os meus pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu faço essa confissão pública em cada missa.
Pelo menos conte alguma novidade. Então é isso, senhores. Ser favorável à vida e ser contra o aborto é um divisor de águas. É nesse momento que fica claro quem é cristão, quem não é, quem é católico, quem não é, quem é conservador de fato e quem não é. O aborto é um divisor. Então é isso que eu precisava falar. Eu tinha escrito, mas eu achei necessário falar olhando vocês nos olhos. Eu não tenho medo de defender aquilo que eu acredito. Ameaças, várias. Ofensas, muitas. Mas eu aprendi na minha família, na igreja e na Polícia Civil a ser homem de fato, a ser homem de fato, a ser honrado. E não serão ameaças, difamações, injúrias, ofensas que me farão desistir daquilo que eu acredito. Vida sim, aborto jamais. Em nenhuma situação. Por mais dolorosa, e eu já reconheci isso, por mais dolorosa que seja a situação, senhores, o aborto não é uma saída viável. Não é. Então vamos estudar, vamos ler, vamos aprender, vamos ter amor à verdade, vamos abandonar o relativismo, não vamos nos deixar iludir por vãs filosofias, por vãos pensamentos. Nós precisamos ser fermentos na massa e não nos misturar. Eu não estou aqui falando e nem dando uma de puritano, no pior sentido que essa palavra possa assumir. Não é isto. Mas nós não podemos ser, como diz a sabedoria popular, nós não podemos ser uma Maria vai com as outras. Eis o motivo, eis um dos motivos porque nós estamos desse jeito hoje em dia. Olhe para o seu entorno. Como diz um amigo meu, não acredite em mim. E eu repito isso para vocês. Não acredite em mim, acredite nos seus olhos, nos seus ouvidos. Acredite na realidade, aquilo que a realidade está mostrando para você. Até onde nós vamos com essas loucuras? Nós não temos argumentos sólidos. Nós temos uivos, nós temos gritos. E nós não podemos mais deixar que nos enganem. Nem com o aborto, nem com a ideologia de gênero, nem com a doutrinação nas escolas, com esse marxismo tosco, que é o único pensamento a reinar nos nossos colégios e universidades, mas também dentro da política. Nós não podemos mais permitir isso. E eu quero tranquilizar nesse momento todos os meus irmãos católicos que porventura estejam assistindo esta live ou que vão assistir em outro momento. Eu quero deixar claro para vocês. Todos os meus acertos é graças a Deus e à igreja. E todos os meus erros, eu sou o único responsável por eles. Deus e a igreja nunca tem nada a ver com meus erros. Se eu vier a errar,
saibam, foi porque desobedeci a Deus e à igreja. Falo isso para tranquilizá-los. E peço encarecidamente, rezem por mim, me corrijam, me aconselhem. Eu não sei tudo. Eu não sou o suprassumo da sabedoria e da inteligência. Não sou. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. Eu tenho me esforçado todos os dias para não desonrá-los. Eu tenho me esforçado todos os dias para não desonrá-los. Espero contar com vocês nessa luta. Quando a gente fala contra o aborto, parece que o inferno se contorce. Parece que são vários demônios atacando. Não que eu esteja chamando as pessoas que se posicionaram contra a minha opinião de demônios. Não, eu estou falando agora de um combate no campo espiritual. Eu preciso das orações de vocês, do apoio de vocês, mas ainda que não tenha, peço a Deus que me dê forças para caminhar junto com Ele somente. Porque no momento que nós estamos atravessando nesse país e no mundo, nós precisamos de homens e mulheres de fibra, que não tenham medo, que não tenham vergonha de assumir aquilo que é correto, que é verdadeiro, que é nobre, que é justo, conforme está escrito na palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo, senhores? Quem nos separará? Cuidado. Os nossos pecados, os nossos achismos podem nos separar de Cristo. Fique atento, vigie e ore para que isso não aconteça. Agradeço a vocês que estão acompanhando esta live. Muito obrigado. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, mas eu sei que muitos que estão vendo, talvez todos, rezam muito por mim e por minha família. E eu agradeço a vocês. Este mandato é fruto dessas orações, é fruto dessa ajuda. Mas eu fui eleito defendendo essas posições. E se tiver que não mais ser eleito por defender essas posições, que assim seja. Eu só não posso trair a Deus, a igreja e a vocês. É isso. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom descanso agora, um bom final de domingo. Eu espero sinceramente que minhas palavras não sejam deturpadas. Eu rezo neste momento por esta criança de 10 anos. Eu rezo neste momento pelo bebê que parece ter sido abortado, segundo me disseram. A gente só vai ter essa confirmação talvez amanhã. Eu rezo pela família desta criança de 10 anos. Eu rezo por todo o Brasil neste momento, para que nós não sejamos uma nação que semeia a cultura da morte. Que nós defendamos a vida, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito obrigado, senhores. Um forte abraço e vamos juntos.